Bom, e se eu fizesse da seguinte maneira? Vamos fazer de conta que a gente não se conhece. Oi, tudo bem? Eu percebi que você está com uma dificuldade em fazer sua campanha eleitoral, está com algumas dúvidas. Eu posso te ajudar nisso. Será que faz sentido para você, de repente, me ouvir e tentar entender como realmente, em alguns passos simples, com algumas dicas bem fáceis de serem aplicadas, a gente pode juntos resolver esse problema? Bom, desculpa, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Robson, eu sou jornalista, me especializei em marketing, fiz várias campanhas, errei em algumas, acertei em outras, e todo esse conhecimento eu posso oferecer de alguma forma para você. Bom, se fizer sentido o que a gente está conversando, eu estou aqui, é só você me mandar uma mensagem, me mandar um olá, me fazer uma pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Um grande abraço. Bom, é claro que eu posso ter querido de alguma forma transmitir até um excesso de humildade, enfim, e isso também tem que ser ponderado ou pesado, né? Nem sempre é bom a gente exagerar na dose. As pessoas hoje em dia, elas já sabem numa campanha eleitoral que você é candidato, que você no final das contas quer o voto dela. Mas o que eu queria dizer para vocês nesse início de conversa é que o primeiro passo é necessariamente sensibilizar a pessoa, é fazê-la abrir a alma dela, o coração dela para aquilo que você tem a dizer. E você não faz isso, né, num processo de sensibilização, você não consegue fazer isso jogando para ela as mensagens que coloquem você no centro dessa comunicação. Não é? Preste atenção, as pessoas não votam em você pelos seus motivos. Elas votam em você pelos motivos dela. Ela vai decidir o voto dela para o dia 15 de novembro baseada nas dores, nos problemas, nos anseios que ela tem. Então, se essa é a premissa básica de um processo eleitoral, de decisão de voto, por que começar no primeiro momento em que você vai entrar em contato com ela, falando de você, dos seus problemas, das suas expectativas? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, meu nome é Robson Trevisan, eu sou qualificado, já tenho uma folha de serviços prestados à sociedade, tenho projetos sociais e mereço o seu voto. Vote 45 0 15 0 17 19 10, enfim. E aí vem o número que a pessoa escolheu, achando que a pessoa vai gravar esse número e principalmente que vai gravar essa mensagem. As pessoas não votam em você, elas não vão decidir votar em você porque você merece o voto dela. Talvez a sua amigo, seu familiar próximo, as pessoas que já te conhecem, sabem da sua luta, sabem quanto que você muitas vezes prestou um serviço para a comunidade, essas pessoas talvez sim. E não há nada de errado de você chegar para elas numa reunião, num encontro, ou até pelo celular e pedir o voto delas agora, nesse instante, no começo de um processo eleitoral. Mas a grande maioria das pessoas, os eleitores que não te conhecem, eles não vão se sensibilizar pelo pedido, muitas vezes, né? Por favor, vote em mim, eu mereço o seu voto. Não. A sensibilização, que é a primeira etapa do processo de comunicação numa campanha eleitoral, ela precisa colocar a dor, o problema do eleitor em primeiro lugar. Então eu estou falando isso para vocês porque o nosso bate-papo ele é sobre meios de comunicação, sobre mídias digitais, sobre Facebook, sobre Instagram, sobre WhatsApp, mas nada disso funciona se não tiver o conteúdo certo da forma certa. E o primeiro passo é esse. Então, a gente tem que, durante os próximos 40 dias, fazer 3 coisas acontecerem. A primeira, a sensibilização. A segunda, a confiança. E a terceira, a mobilização. A sensibilização é fazer o seu eleitor te perceber nesse contexto de tantos concorrentes, de tantas mensagens que ele está recebendo nesse instante.
O segundo momento é o momento em que você foi percebido, você ganha a confiança do eleitor. Nesse momento, sim, você pode falar o que você é, o que você tem de folha prestada de serviços, o seu currículo. É hora de você mostrar que aquilo faz sentido porque você está pronto, é capaz de fazer acontecer. E a terceira etapa é quando você ganhou a confiança do seu eleitor, sensibilizou ele para a sua mensagem, é quando você então pede o voto para ele. Olha que interessante, a gente não pede o voto logo de cara. Não. A gente pede o voto logo de cara para quem já nos conhece. Imagine a cena, você num barzinho, num restaurante, conhecendo uma pessoa que você de repente se apaixonou por ela, à primeira vista. Se você chegar ao lado dessa pessoa e e convidá-la para casar com você naquele instante, qual é a chance disso dar certo? Mas se você respeitar essas 3 etapas, de alguma forma você fazer ser percebido, ser percebida para aquela pessoa, num outro momento que você conseguiu sensibilizar ela, você ali ganhar a confiança dela e por fim pedi-la em casamento. Não faz mais sentido fazer as coisas respeitando as etapas humanamente normais? Então por que a gente tem esse desejo, esse afã, essa ansiedade de jogar para as redes sociais e para o WhatsApp exatamente o inverso disso? Você já começa a sua relação com o eleitor pedindo ele em casamento. Olá, meu nome é Robson Trevisan, sou candidato a vereador por Sidrolândia e mereço o seu voto. Meu número é tal. Dia 15 de novembro, vote em mim, com Daltro Fiuza. E aí? Qual é a chance disso dar certo? Dá certo? Dá certo. É claro que alguém pode falar assim, meu Deus, foi um enviado aqui à minha mesa, eu vou aceitar o pedido de casamento dessa pessoa porque somos almas gêmeas. Isso pode acontecer e até acontece. Mas quando você está falando de centenas de pessoas que precisam acreditar em você ao mesmo tempo, num período curto de 40 dias, essas mesmas pessoas sendo bombardeadas por muitos outros galanteadores e galanteadoras, você precisa ser mais inteligente, mais esperto e muito mais respeitoso do que isso. Então o nosso bate-papo começa justamente com isso. A campanha tem 3 etapas, respeite essas etapas, não atropele. Entenda que o seu eleitor ele precisa, antes de mais nada, ser sensibilizado, depois sentir confiança e, por fim, ser chamado ao projeto e votar em você.